Olá! Tudo bem, pessoal? Voltei. Vamos continuar nossa arte no Brasil, século XIX. Hoje eu vou falar de Pedro Américo. Mas antes, tenho que fazer aquele lembrete. Por favor, quem estiver gostando das minhas aulas, dá aquela curtida lá. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Bacana divulgar o canal também pra gente crescer, né? E tem o sininho, né, gente? Que avisa que eu tô chegando, para não perder nenhuma aulinha. Ah, e tem o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte, que tá muito bacana, cheio de informações interessantes e curiosas, ok? Vamos começar? Pedro Américo de Figueiredo e Melo nasceu em Areia, estado da Paraíba. Ele desenha desde muito novo e antes de completar 10 anos, ele é convidado a integrar a expedição do naturalista Jean Brunet como desenhista assistente e viaja por parte do Nordeste brasileiro. O trabalho lhe vale uma recomendação de estudo no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, para onde se muda em 1854. Um ano depois, matricula-se na Academia Imperial de Belas Artes, onde estuda 3 anos e progride rapidamente. Seu sucesso é notado pelo imperador Dom Pedro II, que se encarrega pessoalmente da sua transferência para Paris e se responsabiliza pelos custos. No período que passa em Paris, ganha muitos prêmios e títulos, entre eles 2 prêmios da Academia de Belas Artes. Foi aluno de Ingres, um dos maiores pintores do neoclassicismo francês. Porém, seu estilo na pintura estava em consonância com as grandes tendências de seu tempo, e ele, assim, fundia elementos neoclássicos, românticos e realistas. Muitas vezes, sua obra expressa aspirações idealistas típicas do classicismo, que podem ser vistas nos seus quadros históricos didáticos e alegorias moralizantes e no seu senso de composição ordenada. Vou falar agora de um dos seus quadros mais famosos, Independência ou Morte, ou Grito do Ipiranga. Essa pintura foi encomendada para ornamentar o Salão Nobre do Museu do Ipiranga, espaço projetado especialmente para abrigá-la. A tela foi feita na cidade italiana de Florença e terminada no ano de 1888. Essa pintura é uma visão idealizada do momento do Grito do Ipiranga. Pedro Américo se inspirou em quadros europeus e elaborou diversos esboços antes de realizar esta obra. O pintor não tinha a intenção de que essa obra fosse um retrato fiel do momento do grito. Ele pretendia, sim, criar uma imagem que lembrasse o passado de forma solene e heróica, de acordo com os padrões seguidos pelos artistas da época. Assim, ele se inspirou em pinturas europeias que representavam cenas de batalhas, cheias de gestos imponentes. Uma dessas pinturas foi a Batalha de Friedland, pintado pelo artista francês Ernest Meissonier, entre 1861 e 1875. Outra tela importantíssima dele, Pedro Américo, é Tiradentes Esquartejado, de 1893. Esse retrato de Pedro Américo pode ser inserido no contexto da pintura de personalidades históricas do século XIX que, após a queda de Napoleão, romperam com a representação heróica tradicional e começaram a retratar figuras de forma mais realista. O corpo dilacerado de Tiradentes, pintado pelo artista, não seria então uma exaltação da pátria ou do mártir, e sim uma constatação
da incompetência e ineficácia dos envolvidos na conspiração fracassada e da solidão da morte de um inocente. A quase ausência de sangue e de deformidades do corpo diminui consideravelmente o realismo da figura, apesar do tom de pele pálido e os detalhes nos cabelos, barba e pelos lhe darem um aspecto naturalista. A limpeza do quadro e a riqueza de detalhes nos membros podem ser atribuídas ao impulso do artista de focar somente na decomposição do personagem e não necessariamente na violência da ação. A falta de realismo também pode ser entendida, apesar do corpo mutilado, como uma continuação da tradição dos retratos clássicos dos mártires cristãos, retratados com semblantes calmos, afastados das marcas da violência que sofreram. A imagem de Jesus colocada ao lado da cabeça de Tiradentes reforça o caráter cristão da construção do personagem, o colocando em um patamar próximo ou igual a Cristo. Há no quadro alusões à Pietà de Michelangelo, na posição do braço de Tiradentes, também ao sepultamento de Cristo de Caravaggio, assim como o quadro A Morte de Marat de Jacques-Louis David, todos repetindo essa posição do braço caído. E finalmente vou falar de outro quadro também muito famoso de Pedro Américo, A Carioca, 1882. Quando Pedro Américo sai de Paris e retorna ao Rio de Janeiro, ele oferece essa tela a Dom Pedro II em reconhecimento ao custeio de seus estudos em Paris. Porém, ela foi recusada por ser considerada escandalosa para os padrões morais palacianos. A tela, o primeiro nu frontal brasileiro, obedecia aos cânones, regras da grande arte e pretendia ser uma alegoria da nacionalidade. Entretanto, a consideraram imoral e despudorada e não pôde ser assimilada de imediato. Não engoliram, não. A estranha sensualidade da figura feminina confrontou-se não somente com os limites morais, mas também com a orientação estética e cultural da sociedade carioca de meados do século XIX. É dessa estética que vamos falar agora. O que havia chocado mais? A nudez frontal feminina ou um nu tão deslocado do que se desejava como nudez nacional aceitável? Ela sugeria uma mistura de estilos e também de gêneros que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado. Poderia aquela estranha representação de uma exótica morena encarnar uma figura feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque no imaginário da sociedade carioca? Ao olharmos para a figura da carioca, encontramos formas corporais que nos remetem a Michelangelo. Por outro lado, também percebemos a presença da escultura masculina clássica, músculos torneados aliados à falta de suavidade própria do corpo feminino. A obra A Fonte de Ingres se comunica muito de perto com a carioca. A carioca, como toda figura clássica, está centralizada e tem uma luz que a ilumina de frente, seguindo o princípio renascentista da clareza absoluta. Embora a iluminação permita essa clareza, o fundo é extremamente escuro, fazendo uma alusão à natureza local como um lugar misterioso. Neste aspecto, podemos apontar também para outra inspiração, Tiziano. Em seus retratos,
Tiziano apresentava fundos quase negros, onde o que se destacava na figura eram especialmente os olhos. O céu claro, que parece explodir, chamando a atenção para a natureza, produz uma luz que se insinua e contrasta com a precisão da figura e traz também uma atmosfera quente e envolvente. Há aqui uma certa inspiração na luminosidade de Giorgione, especialmente em seu quadro Vênus Adormecida de 1510. Muito embora a tela de Pedro Américo se vincule à estética clássica, pode-se perceber na linha sinuosa que corta o dorso uma referência ao barroco. Seu braço atravessa a tela quase que cortando a figura em duas partes. Parece que a figura vai dançar. Seu corpo é teatral e a tela é um cenário. O nu não é apenas a figura humana despida, mas uma construção que expressa o ideal de beleza de uma época. Assim, a carioca procurava combinar a tradição clássica da ninfa com a exuberância da paisagem que se queria representativa da natureza brasileira. Para terminar, devo voltar um pouco à arquitetura para ressaltar sua diversificação nessa segunda metade do século XIX. A arquitetura nessa época será marcada por uma série de construções de caráter monumental, pois ainda está ligada ao neoclassicismo. Teremos prédios públicos como a nova Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, e o Hospício Dom Pedro II, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, não na cidade, o Palácio Imperial de Petrópolis, hoje Museu Imperial. É muito fácil ver neles o estilo neoclássico quando a gente vê colunas, esse frontão de templo grego, né, as arcadas, coisa do Arco do Triunfo também. É simplíssimo de ver, o nosso olhar já está educado, né? Ainda mais quando a gente compara com um prédio super neoclássico, a Carlton House, em Londres, mais conhecida como a residência de cidade de Jorge IV, que a gente vê aí a semelhança desses prédios públicos que eu falei, né, com o neoclassicismo puro lá do final do século XVIII. Tinham também as residências abastadas, como o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, construído de 1851 a 1855 para a residência dos Marqueses de Itamaraty. Após a República, foi transformado em sede do governo e depois em Ministério das Relações Exteriores. Mas nesse momento já existe no Rio de Janeiro, assim como em outras cidades maiores do Brasil, uma maior diversificação historicista, explorando outros revivalismos. São os neo. Então, como exemplo do neo-renascimento, temos o Palácio do Catete, antiga residência do Barão de Nova Friburgo. Quando eu vejo esse Palácio do Catete, eu automaticamente lembro de um edifício super do Renascimento, que é o Palácio Medici Riccardi, em Florença, e aí a gente vê como é que eles conversam, né? Então são as revivências, né? Os revivals, revivalismo. Então, terminamos. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que essas aulas aconteçam. Sem eles, não haveria canal. Muito obrigada. Nos vemos na próxima aula. Beijo, tchau!